Mas, Letícia, e as redes sociais? Bom, as redes sociais vêm sendo polêmica faz um tempo já na psicologia, né? A gente tem até a nomenclatura da FOMO, que é Fear of Missing Out, que é aquela sensação que a gente tem quando a gente tá fora das redes sociais, que algo muito louco tá acontecendo e a gente tá por fora, a gente não tá vendo, né? Que gera, obviamente, uma condição ansiosa. Mas mais do que isso, a gente tem a teoria do reforço intermitente do condicionamento operante de B.F. Skinner. Eu não vou conseguir explicar para vocês em menos de 15 minutos, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Mas basicamente, o que essa teoria diz é que a gente tem um comportamento e esse comportamento tende a aumentar de acordo com o que ele é recebido no ambiente. Então, por exemplo, se eu entro aqui no meu quarto, ele tá escuro, e eu acendo a luz e ele fica claro, então o meu comportamento de apertar botõezinhos de acender luz em outros lugares, ele vai aumentar. Eu tenho um aumento desse comportamento. Então, eu tenho esse aumento de comportamento porque o que eu quis acontecer, o que eu queria era que a luz acendesse. Isso traz uma coisa que a gente chama de reforço, né? Então, aconteceu um reforço ali, o meu comportamento aumentou. Mas existe um tipo de reforço, que é o reforço intermitente, que ele é extremamente insalubre, né? Que é o que mais interessa às pessoas, porque é o que mais aumenta o comportamento delas. Então, imagina que eu entro aqui, o quarto está escuro e eu tento acender a luz, só que a luz não acende de primeira. E aí eu fico tentando acender ela várias vezes, sabe? Parecido com apertar o controle mais forte quando a pilha tá fraca, o controle da TV. E aí eu fico apertando e pá, tem uma hora que a luz acende. Eu estou num reforço intermitente, então o esforço de comportamento que eu tenho que ter para receber a recompensa que eu preciso é maior. Esse reforço intermitente, ele é o mesmo reforço dos comportamentos, dos relacionamentos abusivos. E é o mesmo reforço das redes sociais. As redes sociais conseguem esse reforço através das interações de curtir, amei, entre outras, né? E existe um livro muito bacana, como ele se chama mesmo? São os 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, que é um livro pelo Jaron Lanier. Eu não sei se diz assim o nome dele, tá, gente? Porque eu não sou muito boa das pronúncias, não. Mas, enfim, esse livro é muito legal porque ele traz 10 argumentos para você deletar suas redes sociais, e eu gostei dele porque ele traz argumentos com base científica. É bacana assim. Letícia, eu devo excluir as minhas redes sociais? Não, não é isso que eu tô dizendo. Mas você deve conhecer o que está acontecendo com você quando você entra nas redes sociais. E aí eu vou falar brevemente sobre esse livro para vocês terem um pouco de noção do como é. É um livro com custo-benefício maravilhoso, vocês conseguem comprar ele facilmente, ele também não é maçante de ler. Eu li ele num dia. Rapidinho, tá? Então, o livro começa propondo que a gente perde o nosso livre-arbítrio, né? Porque a gente não consegue fazer mais as coisas porque a gente quer fazer as coisas. A gente passa a fazer as coisas para postar, para que as pessoas curtam, ou porque a gente tá num efeito de alcateia, que ele chama, né? Que é quando a gente se junta com os nossos iguais e então começa uma briga por alguma coisa, né? A gente vê essas polarizações na política, a gente vê nos conceitos sociais e entre outros fatores. Então, essa polarização, tecnicamente, ela atrapalha bastante aí o nosso livre-arbítrio, uma vez que a gente começa a se comportar como uma sociedade, não como a gente gostaria de se comportar de fato, né? E aí ele vai trazendo outros argumentos, são 10, mas ele fala sobre o quanto a gente tá isolado da verdade, uma vez que tem as fake news, entre outras coisas, o quanto a gente tá perdendo a nossa capacidade de empatia, porque eu raramente abordo uma pessoa da forma como eu abordo nas redes sociais se eu tiver frente a frente com ela. Então, se eu não concordo com alguém nas redes sociais, eu tenho muito mais a capacidade de ser agressiva com essa pessoa do que se eu tivesse de frente com ela, né?
E também no sentido de que a gente não tá vendo a mesma coisa que as outras pessoas nas redes sociais. Então, as redes sociais, elas funcionam através de algoritmos, né? O que eu gosto mais, os algoritmos entendem e eles começam a redirecionar para mim tanto propagandas quanto conteúdos que eu tenho mais afinidade. E ela faz isso para me manter na rede, né? Para eu ficar lá o dia inteiro olhando meu feed e tal. Então, para mim, vai aparecer um tipo de feed de notícias. Para pessoas que pensam diferente, que gostam de coisas diferentes, vai aparecer um outro tipo de feed de notícias. A gente não tá vendo a mesma coisa, não é como na televisão que a gente vê a mesma programação. Essas programações são direcionadas. E a partir desse momento eu não consigo entender como que fulano pensa dessa forma. E fulano não consegue entender como eu penso dessa forma, mas a gente está se informando de fontes diferentes, e isso faz muita diferença no nosso relacionamento, né? E eu acho que o que mais me chamou a atenção nesse livro é uma parte que ele fala sobre como as mídias sociais nos deixam tristes. Porque se elas nos deixassem felizes, se a gente ficasse feliz nas redes sociais, a gente não precisaria recorrer às redes sociais. Então, muitas vezes nós podemos ser manipulados para nos sentirmos inferiores, humilhados. Entendam, as redes sociais elas vão exigir da gente um certo senso de competitividade, né? Quem tem mais likes, quem tem mais seguidores, quem tem a vida mais legal, ela transforma tudo que a gente vive numa competição muito louca de quem tá melhor ou de quem tá mais feliz, né? E se a gente se engajar nesse processo competitivo, a gente vai ter uma tendência a ter mais frustrações, a ficar pensando sobre como a gente se sente em relação ao que as outras pessoas pensam de nós, né? A gente consegue ver isso muito nos cancelamentos de pessoas que a gente vem fazendo, né? Então, até que ponto essas redes sociais são saudáveis para nós? Essa pergunta ela precisa ser feita. E eu já vou adiantando para vocês que elas não são. Porque a gente passa tempo demais nelas, né? E eu acho que tudo realmente começa com essa falta de tendência que a gente tem de seguir o caminho do meio. Mas principalmente porque é um relacionamento abusivo que a gente tem com as redes sociais. Elas abusam da gente. Muitas vezes elas querem nos manter lá. E todo relacionamento que faz com que uma pessoa tenha que ficar 100% lá é um relacionamento abusivo. Então vale a pena a gente rever, né? Que tipo de sensações as redes sociais estão nos trazendo. Então, eu tô me sentindo mais agressiva? Eu tô me sentindo menos empática? Eu tô me sentindo excluída? Eu tô me sentindo não amada? Porque talvez todas essas sensações, elas venham de uma falsa ilusão que as redes sociais nos colocam para fazer a gente ficar lá, para fazer a gente engajar, para fazer a gente criar conteúdo, porque elas vivem disso. Então é muito importante que nós saibamos identificar se essas redes estão nos dominando o nosso humor, ou se nós estamos fazendo um uso recreativo e saudável dessas redes. Eu sou super a favor do detox digital. Além de tudo isso, né, das redes sociais, as relações digitais elas não são tão boas, então quando eu converso com vocês num vídeo, por exemplo, não tem o mesmo quentinho do que se a gente fizesse isso pessoalmente, né? E também a sua atenção é muito mais sugada muito mais rápido, porque o seu cérebro ele cria um esforço para entender o que está acontecendo, né? Então muitas vezes as nossas vozes vêm com um delay da nossa imagem e você tem que fazer um esforço a mais para entender aquele contexto, mentalmente falando, né? Então também você vai perceber que quanto mais tempo você passa fazendo uso da tecnologia, mais a sua mente fica agitada e mais ela fica cansada ao mesmo tempo. É um cansaço que você não consegue descansar depois. É bem ruim, de fato. Eu super acho que nós precisamos de detox digitais. Eu acho que você pode fazer alguns exercícios, como, por exemplo, deixar o seu celular no silencioso, estabelecer limites. O Instagram tem uma ferramenta bem legal que é de limites. Você coloca o tempo limite que você quer ficar lá e ele te avisa quando você passa desse tempo limite. Isso é bom, né? Pra você perceber quantas horas você passa no Instagram. Às vezes fazendo nada, né? Porque a gente fica lá meio que se distraindo. Nem sempre a gente tá se informando, a gente tá aprendendo coisas novas.
Então, acho que isso é muito válido pra gente esvaziar também a nossa mente de uma hiperatividade com a qual a gente tá acostumado. Principalmente o pessoal aí que é millennial, né? Que nasceu nos anos 2000 aí e que, né, provavelmente já nasceu com a internet funcionando muito bem. E não tem muito uma noção de como é a vida sem a internet, né? Então eu acho que esse detox pode ser muito importante para você se silenciar, para você se conhecer, para você fazer uso da sua imagem para você, né? Para você saber de você sem ser pelo feedback de outras pessoas, certo? Pense sobre isso. Suas redes sociais vão te deixar ansioso, ou ansiosa, ou ansiose, e muito provavelmente num estado de depressão também. Então fica ligado se de repente a sua sanidade não está sendo roubada pela internet, certo? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo para eu saber. Também se tiver perguntas sobre o tema, pode deixar. Esse foi o nosso segundo vídeo aí dessa semana maravilhosa que a gente está fazendo de promoção de saúde mental. E eu espero você amanhã. Um beijo e até a próxima!